Olá pessoal, a graça e a paz. Aqui é a Flávia, professora da turma Master da EBD, da Oitava Igreja Presbiteriana. Vamos aí para mais uma lição, o cristão e a lei. Texto básico, Romanos 7, de 1 a 25. É um dos textos mais complexos, né, da epístola e talvez um dos mais difíceis de interpretar em todo o Novo Testamento. Nós não vamos fazer a leitura, né, mas de antemão a lição traz que é uma polêmica entre os estudiosos nessa passagem. E a grande tensão está na dificuldade que os ouvintes de Paulo, né, especialmente os judeus, tinham de relacionar a lei com a fé em Jesus Cristo. O versículo-chave, né, da nossa lição está aí, né, em Romanos 7, 12, na nova versão internacional. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Esse versículo nós vamos começar e terminar nossa lição com ele. E o alvo da lição? Compreender o que é a lei e qual o valor e os efeitos da lei na vida do cristão. Bom, e o que é a lei? No trecho, né, da nossa lição, a palavra lei aparece 21 vezes, né? Isso indica que é o, é o trecho central da lição. Vamos fazer algumas considerações sobre a palavra lei na Bíblia, né? O que é a lei? Bom, aí a lei de Deus, a lei é o Pentateuco, ela é o Antigo Testamento, ela é só um princípio. Vamos começar aqui pelo Pentateuco. Lá no comecinho da Bíblia, né? Ele é nominado pelos judeus de a lei, o Pentateuco, ou Torá. O que significa Pentateuco? É o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. De origem grega, né? Pentateuco significa 5 volumes. Para os judeus, né, os ouvintes de Paulo naquela época, a Torá designava todo o conjunto de leis da sua tradição. Era a lei escrita e lei oral. O Antigo Testamento também era visto como um tipo de doutrina de toda a lei de Deus. Um princípio. Se a gente pegar a lei como um princípio, na Bíblia, lei em sentido geral significa regra, prescrição, né, que emana de autoridade soberana. Assim, lei também é entendida como um princípio, né, de obediência a toda orientação de Deus. Nesse sentido, então, o Novo Testamento também é lei de Deus. Mas o que é a lei de Deus? Não, significa nada mais, nada menos que todo o desígnio de Deus ao homem, ou seja, né, a Bíblia em sua constituição total. A gente está falando da lei e o cristão. A lição vai apresentar 3 atitudes diante da lei, da pessoa diante da lei. Tem o sujeito legalista, o libertino e o cristão equilibrado. O legalista, como já está indicado aí, né? Religiosidade hipócrita. Ele observa rigorosamente a lei, mas não está sob a sua servidão, né? Uma vez que ele não é capaz de cumprir integralmente a lei, ele acaba vivendo de aparências. O libertino, ele detesta a lei e a lança fora. Ele rejeita integralmente a lei. Ele transforma a liberdade em libertinagem. Isso aí, para quem pensa assim, pessoal, a lei é causadora de todos os seus problemas. Ele vive sem normas e sem limites. Mas e o cristão equilibrado? Ele respeita, ama e obedece à lei. Ele se alegra, né, pela libertação do regime da lei e pela liberdade que Deus nos dá para cumprir essa lei, né? O cristão equilibrado, ele se regozija pela oportunidade de observar a revelação de Deus, a qual é a Bíblia, né? Ele reconhecendo que a força para cumprir tais preceitos vem do Senhor.
Os objetivos da lei. Para que será que Deus deixou a lei para a gente cumprir? Tem algum propósito nisso, né? Primeiro dele é para ela ser uma revelação de Deus e da sua vontade. Proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. Pôr o pecado às claras, levar os homens ao arrependimento e à confiança na graça de Deus, prover orientação para a vida do cristão. Bom, o que é a severidade da lei, né? Agora nós vamos começar a destrinchar a passagem bíblica do nosso estudo de hoje, em Romanos 7, versículo 1 a 6. Paulo vai explicar essa severidade da lei. De que forma? No primeiro versículo, ele vai explicar a questão do princípio, da lei enquanto um princípio. Ele vai dar uma ilustração, um exemplo, né? Tá lá no versículo 2 e 3. E depois, no 4 e 6, ele vai fazer uma aplicação, né? De tudo isso que ele explicou da severidade da lei com a questão da morte de Jesus Cristo na cruz. Lembrem-se que ele estava explicando isso para judeus, né? Estavam lá arraigados na Torá, né? Do Pentateuco. Bom, no princípio, lá no versículo 1, o que Paulo explica? Que a lei tem autoridade sobre o homem somente enquanto ele vive. A morte, ela invalida o domínio da lei sobre o indivíduo e desobriga ele dos compromissos contratuais, né? Com a morte, os preceitos da lei são dados como terminados. O princípio é visto de maneira universal como uma sentença legal para qualquer tipo de lei, grega, romana, judaica ou bíblica. Aí Paulo vai ilustrar isso para os seus ouvintes, né? Nos versículos 2 e 3, ele vai explicar o princípio da autoridade da lei usando a ilustração do casamento. A mulher, ela está legalmente unida ao marido enquanto ele viver e a mesma coisa o marido, ligado à mulher enquanto ela viver. Morreu, o compromisso conjugal, ele é rompido, né? As obrigações de um para com o outro são canceladas na morte. O matrimônio para toda a vida não significa matrimônio para além da vida, né? Nessa ilustração, o marido morre e a esposa fica livre para ter novos casamentos, né? No tema em questão, existe uma morte que nos libera da escravidão da lei, pois pela morte de Cristo somos libertos das exigências da lei. É evidente que isso só ocorre por meio da fé em Jesus, né? Aí chegou a hora de Paulo aplicar isso que ele estava explicando. Aí nos versículos 4 e 6. O que ele vai falar? Na morte de Cristo, o homem pode ser liberto do regime da lei e contrair novo relacionamento, né? Agora com o próprio Senhor Jesus. Isso está lá no versículo 4. A nova união, porém, não pode ser desfeita uma vez que Cristo ressuscitou e não mais morrerá. Está lá no versículo 9. Então, o crente pode frutificar para Deus uma vez que morreu em Cristo, né? Libertação da lei não significa liberdade para pecar, e sim liberdade para servir a Deus. Está lá no versículo 6. É o que Paulo explica nessa passagem. Bom, o ministério da lei. Agora nós vamos destrinchar mais um pouquinho a nossa passagem bíblica, né? Nós vamos avançar do versículo 7 ao 13. Bom, a lei é pecado? Será que essa resposta a gente já tem ela? Nós já temos ela lá no versículo 7, né? A resposta é franca e clara. O que Paulo começa falando? De modo nenhum.
né? Paulo precisava ter certeza de que os seus ouvintes não deturpariam os seus ensinos sobre a lei. Mas se, por um lado, a lei não é pecado, qual a relação entre pecado e lei? Aí nós vamos ver. A lei revela o pecado, versículo 7, que a lei desperta o pecado, no versículo 8, e que a lei condena o pecado, lá no versículo 8 ao 11 e no versículo 13. Bom, vamos ver cada partezinha aí, destrinchada aí, né? A lei revela o pecado, no versículo 7. Paulo já tinha dito lá em Romanos 3:20 o quê? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ó, o finalzinho. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora no versículo 7, no capítulo 7, versículo 7, o que ele vai dizer? Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A lei ela é capaz de revelar os pecados mais ocultos e conduzir o indivíduo à luz. Paulo ainda menciona o 10º mandamento. Lá no versículo 7 ainda ele fala: pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo dá testemunho da ação da lei na vida dele, né? Citando o pecado da cobiça. Aí no versículo 8, a lei desperta o pecado. É bom a gente fazer a leitura desse versículo pelo menos em duas distintas traduções, o mesmo versículo. Eu vou ler aqui a nova tradução da linguagem de hoje. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Na tradução da Bíblia Viva, o mesmo versículo. O pecado, no entanto, usou essa lei contra os maus desejos, lembrando-me que eles estão errados e despertando dentro de mim toda sorte de desejos proibidos. Somente se não houvesse leis para serem quebradas, é que não haveria pecado. Vamos explicar, né? O conteúdo aí, é o mesmo versículo, com traduções diferentes, no mesmo sentido. A lei, ela não só revela o pecado, como também expõe esse pecado e desperta, né, o homem para esse pecado. A natureza pecaminosa do homem, em contraposição à lei de Deus, leva o homem a fazer o que é proibido. É como se a lei funcionasse como um fio condutor que desperta a atenção do homem para o pecado. E ao perceber o pecado, ele se sente estimulado a fazer o que não deve. É igual você falar para uma criança, né? Não pode pegar isso aqui. Ela quer saber por que não pode pegar. Ela vai ficar tentada a pegar, vai ir na tela pegar. E aí vai vir as consequências, né? Porque ela transgrediu uma lei. Bom, o que é proibido pela lei sempre parece mais prazeroso, porém sempre será condenado por Deus e pela própria lei, né? E no versículo 8 ainda, até o versículo 11, e no versículo 13, vai falar que a lei condena o pecado. Se não existir lei, também não existirá transgressão. Está lá no versículo 9. Se o pecado é toda forma de transgressão à lei de Deus, a lei existe justamente para condenar o pecado. O papel da lei é mostrar às pessoas, né, que elas são pecadoras e estão destinadas a morrer. A lei revela, desperta e condena o pecado. Mas Paulo deixa claro que a lei não é responsável pelos nossos pecados, né?
e nem por nossa morte, como também a lei não é culpada pela nossa morte, pela morte pelo pecado, pelos pecados de Paulo. A nossa inclinação ao erro é que nos faz pecar. E o pecado nos conduz à morte. Ele fecha isso lá no versículo 13. Por isso, a lei sempre vai exercer o seu papel de condenar o pecado. Bom, e os atributos da lei? Está lá em Romanos 7:12, que é o nosso versículo-chave, né? Ele vai caracterizar a lei nessas 3 palavrinhas. Falar que a lei é santa, que ela é justa e que ela é boa, né? Como é que está lá no versículo? A lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Bom, a lei e a carne, né? Vamos avançar aí agora do versículo 14 ao 25. O que a gente vai ver nesse trecho aí, né? Que o problema nunca esteve na lei, mas no homem que é frágil e pecador. O problema está no homem. O ser humano, ele não é capaz de cumprir integralmente os preceitos da lei e aí ele se vê em constante conflito, né? O exemplo dessa situação a gente vai ver aí com a própria vida de Paulo. O que Paulo vai nos mostrar? Do versículo 14 ao 23, Paulo vai estar retratando os seus conflitos. Usei uma ilustração aí, né? Uma cabeça cheia de dúvidas, né? Os conflitos permeando aí, né, na vida de Paulo. E como que ele vai mostrar isso para nós, né? Porque ele sentiu na pele os conflitos gerados pelo conhecimento da lei, que o direcionava à vontade de Deus, e ao mesmo tempo em que era ele assediado pelo pecado, né, que tentava conduzi-lo à morte. Há conflitos entre o que é espiritual e o que é carnal, né? E isso aí está lá no versículo 14. Mas também no versículo 15 ao 23, Paulo vai mostrar dos conflitos que ele passa entre o saber e o fazer. Ele estava conhecendo, sabia da palavra de Deus, mas fazia justamente o que às vezes não, ele já sabia que ia contrariar a lei. Bom, os constantes conflitos, né, do apóstolo remetem a 3 tempos de santificação. 1. Somos libertos da culpa do pecado na justificação em Cristo. 2. Nós estamos sendo libertos do poder do pecado pela ação do Espírito Santo. E 3. Nós seremos libertos da presença do pecado no momento do encontro com Deus Pai, que é a glorificação. Bom, e no versículo 24, né, Paulo vai mostrar o seu desespero diante desses conflitos. Eu usei a ilustração de uma pessoa desesperada, né? Que jeito que ele vai mostrar isso para nós? O versículo, ele não é assim um grito de socorro de alguém que está completamente perdido e nem é um apelo sem convicções a respeito da sua salvação, mas ele é um desabafo, né? Em forma de pergunta, né? Ele, enquanto servo de Deus, ele está fragilizado pelas lutas e anseia pela libertação do pecado. Olha aí o versículo 24. O que trata? Ó? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ele anseia pela libertação do pecado.
ele é um servo que está fragilizado pelas lutas. Nós, crentes, né, isso mostra que nós vamos passar por lutas, nós vamos ficar desesperados, mas nós temos que ansiar para sair do pecado, né? Bom, e aí no versículo 25, ele mostra uma única saída. Usei a imagem, né, do sacrifício de Cristo na cruz. Bom, Paulo lamenta ser influenciado pelo pecado e fazer algo que não deseja, ansiando pela libertação plena da escravidão do pecado. Ele exalta a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, diante de todo o desespero, quando ele faz a pergunta no final do versículo 14, quem me livrará do corpo desta morte? E aí no versículo 25, ele dá essa resposta, né? Somente por meio do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Caminhando então para a conclusão da nossa lição, como eu disse no começo, o versículo que nós abrimos a lição, nós vamos estar fechando com ele, né? Diante de tudo que a gente estudou aí hoje, a gente conclui o quê? Que de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, né? Nós vimos nessa lição que alguns homens de Deus, né, da nação de Israel, consideravam a lei uma salvaguarda contra o pecado, né? Por isso, usando a própria experiência, nós vimos que o apóstolo Paulo ensinou que a lei de Deus, propriamente dita, ela não tem nenhuma falha. Nós acabamos de ler agora o versículo 7 e 12, né? De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Bom, se ela não tem nenhuma falha, qual que é o problema? O problema é que a religião exercida sobre o domínio de códigos de leis não possibilita mérito diante de Deus, né? Então, essa era a dificuldade que Paulo tinha com seus ouvintes. Por quê? Porque ele queria mostrar a eles, né, que a salvação, bem como a luta contra o pecado e a prática dos preceitos de Deus, deve ser entendida a partir da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Bom, diante disso, 4 reflexões para você escolher pelo menos uma, né, para refletir diante do que nós estudamos, ou você leva as 4 para a sua vida e reflita ao longo da semana, ao longo do dia, né, ou faça uma reflexão de uma aí agora, nesse momento. Bom, a número 1, das 3 atitudes diante da lei, né, mencionadas na lição, quais são essas atitudes? A legalista, a libertina e a cristã equilibrada? Em qual você se enquadra? Mesmo livre do regime da lei, você tem prazer em cumprir os preceitos de Deus? Questão 2, para você refletir. Você realmente é livre do regime da escravidão da lei? Você sente alegria e liberdade para servir a Deus verdadeiramente? 3. A lei de Deus funciona como alerta contra o pecado. Você tem observado atentamente esse alerta? A lei tem lhe conduzido a viver longe do pecado? E 4. Convivemos diariamente com os mesmos conflitos retratados por Paulo. Diante de tal fato, mesmo em conflitos, você tem convicção de sua salvação em Cristo? Tem conseguido enfrentar e vencer as lutas geradas pelo que é espiritual e o que é carnal, entre o saber e o fazer? Bom, essas reflexões vão
resumir tudo que a gente estudou aí para a gente aplicar para a nossa vida, né? Você escolha uma ou mais, né? Ou fique com todas para aplicar aí na sua vida. Diante disso, eu encerro a lição por aqui. Agradeço a todos, né, que compartilharam desse momento, né, de mais uma aprendizagem com a palavra de Deus. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe, né? Louvado seja o Senhor por sua palavra. Deus abençoe a vida de cada um, seu lar. E até breve, a uma próxima lição aí, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.